profetizo que Jesus te acompanhe aonde você pôr a planta do seu pé. Seja na sua empresa, na sua família, em uma viagem. Não importa o nome do ambiente ou da situação que você vai viver. O importante é Jesus estar presente nesta situação. A festa era importante para os judeus. A prova é que Jesus, como judeu, ele vai participar da festa. O destino de Jesus nunca foi o tanque. O destino de Jesus era a festa. Mas no meio do percurso, Jesus decide entrar por uma porta. Jerusalém era constituída por diversas portas. Porta é uma situação de entrada e de saída. É um portal de movimento, de acesso. Pela porta eu saio, pela porta eu entro. Jerusalém tem várias portas. Porta do peixe, porta das ovelhas, porta dos monturos. Jesus poderia entrar por qualquer outra porta de Jerusalém. Mas Jesus decide entrar pela porta das ovelhas. E não por uma forma de aconteceu. Eu acredito que não há coincidências, há cristocidências. Quando Jesus escolhe entrar pela porta das ovelhas, ele sabe que perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado em hebraico de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Era necessário para Jesus entrar na casa de misericórdia, porque ele sabia que alguém que estava acamado há muito tempo precisava de um milagre. Jesus, quando passa pela porta das ovelhas, ele está fazendo uma tipologia. Ele está apontando para o futuro, dizendo: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. E nesta analogia, por que ele entra pela porta das ovelhas? Porque a porta das ovelhas era onde, num ritual da Páscoa dos judeus, as ovelhas passavam pela porta para ser imolado, para ser sacrificado. E quando Jesus passa pela porta, ele apresenta para todos os doentes, dizendo: eu sou o verdadeiro cordeiro. Eu sou aquele que passará pelo sacrifício e levarei as vossas transgressões e os vossos pecados. Quem estava predestinado para o erro, quem estava predestinado para o fracasso, Jesus veio com uma porta e abriu caminho para isso. Continua que a porta das ovelhas, utilizado na Páscoa, foi utilizado por Jesus em uma tipologia do seu sacrifício. Jesus era o Cordeiro Pascual. Betesda, sendo a casa de misericórdia, ela abrigava muitos enfermos e muitos doentes. Pessoas de ambos cenários. Do que você imaginar, do que esta pessoa sofria, enfermidade, qualquer ambiente que ela vivia, ela deveria ser isolada. E a casa de Betesda é um lugar onde este cenário se reunia por muitas pessoas. Porque enquanto na sociedade judaica tradicional, eles acreditavam que as doenças, as enfermidades eram por razões de pecado. A prova é que quando Jesus vai sarar um enfermo, um dos judeus que estavam perto de Jesus vai perguntar: quem pecou? Os seus pais ou ele? E Jesus vai dizer: ninguém pecou. Porque há enfermidades que não vêm através do pecado, são enfermidades. E este ambiente estava cheio de pessoas doentes, enfermas. O tanque estava repleto de pessoas. O tanque estava repleto de pessoas enfermas, desprovidos, pessoas necessitadas. Porque a casa de misericórdia é justamente para pessoas imperfeitas. Dentro da casa de misericórdia não tem pessoas perfeitas. Dentro da casa de misericórdia não há perfeição. Nos homens não há perfeição. Dentro da casa de misericórdia há homens e mulheres sedentos de milagre, de resposta, de saída. Sempre há um vazio. Jesus poderia chegar na casa de misericórdia em Betesda e olhar para todos aqueles enfermos e somente dizer: sejam todos curados, sim ou não?
Jesus poderia, como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Todo-Poderoso, olhar para toda aquela multidão e dizer: sejam todos curados, sim ou não? Mas Ele não fez. Tem milagres e propósitos que só serão alcançados pelas pessoas que conseguem ter relacionamento com Jesus, atrair a sua presença não para a sua necessidade, mas para quem você é. Porque por mais que muitas pessoas estejam sofrendo, algumas estão buscando soluções não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela pode alcançar e chegar. Aquele homem não tinha perspectiva nenhuma. Com certeza seria um dos mais antigos dentro do tanque de Betesda. Estava há 38 anos. A Bíblia não diz do que ele estava enfermo. A Bíblia diz que ele estava enfermo. Nós temos uma analogia no contexto do texto pelo fato dele estar acamado. Então logo podemos imaginar que ele era paralítico. Mas a Bíblia não fala que ele era paralítico. A Bíblia fala que ele estava enfermo há 38 anos. Está acamado há 38 anos. Uma vida. E esta vida foi repleta de solidão, dificuldades, necessidades, que a única companheira dele era a cama. 38 anos sozinho. 38 anos que não tinha o acompanhamento de um pai, de uma mãe, de alguém, para lhe ajudar no quesito de conselho, sentimentos, um ombro amigo. A única companheira era a cama. E ele, naquele cenário de Betesda, na casa de misericórdia, porque era o único lugar que abriu porta para ele, porque a casa de misericórdia nunca vai negar ninguém, porque é um ambiente para os necessitados. Ali ele está pensando que seria um dia como qualquer outro, um dia normal, um dia que ele esperaria o movimento das águas, e se a água se movesse ou não se movesse, era um dia normal. Mas naquele dia, tudo mudaria na sua vida. Eu estou dando essa introdução com calma, devagar, para que você absorva com tranquilidade. Eu não sei das coisas que você vivenciou ou passou. Eu não sei qual é o cenário e o ambiente que você está vivendo. Mas quem sabe você pensa, ou até mesmo esteja vivendo em uma paralisia, que você não consegue evoluir nem crescer, não consegue sair do lugar. E às vezes você culpa a si mesmo, culpa A, culpa B, mas não consegue desenvolver e nem sair do ambiente. Só que Jesus marcou um encontro com você hoje. E quando Ele marca um encontro com alguém, Ele não sara só superfície. Ele vai no profundo da ferida, a raiz da dificuldade. Porque quando analisamos o contexto deste homem, sofrendo há 38 anos, acamado, sem mudar o cenário e o ambiente, porque ele não conseguia se locomover, e por isso ele vivia uma mesmice dia após dia, ano após ano, não conseguia mudar o ambiente que estava, mas por causa que Jesus entrou no seu caminho, o ambiente seria mudado, a vida seria mudada, a perspectiva seria mudada. Se você chegasse para a vida daquele homem um dia antes e perguntasse: qual é a tua perspectiva daqui a 2 anos? Qual é a sua perspectiva daqui a alguns meses? Qual é a sua perspectiva daqui a algumas semanas? Com certeza ele lhe responderia: sentado, deitado, esperado o movimento das águas. A única esperança deste homem era o movimento das águas. Ele não tinha perspectiva de futuro, de crescimento, de evolução, de força, de alcançar outros ambientes e outros cenários. Às vezes nós nos deparamos com tantas coisas que nos motiva a viver a mesmice, que não almejamos o que Deus tem para nós.
Só que quando Jesus entra no cenário do tanque de Betesda, Jesus olha para o homem deitado e sabia que estava há 38 anos, sabia que estava há muito tempo. Ele se aproxima e o homem olhando para o tanque, Jesus pergunta: queres ser curado? Jesus é objetivo. Jesus não chega para perguntar: está difícil, né? Jesus não chega para dizer: eita, que problema, quanto tempo você está aí? Jesus, ele só pergunta: queres ser curado? Se Jesus chegasse para você hoje e perguntasse para você: queres ser curado? O que você diria? Vamos abrir um parêntese no mundo, no tempo, e dizer que Jesus se personificou na sua frente e lhe fez uma pergunta: queres ser curado? O que você falaria? Eu particularmente, eu travaria. Eu precisaria de uma semana para responder. Porque é tanto problema, tanta dificuldade, tanta enfermidade. Eu quero tanta coisa, mas o que é que eu mais quero? Qual é a tua maior necessidade? Qual é a tua maior prioridade? Vou abrir um parênteses aqui para você raciocinar comigo. Se eu te desse $1 milhão hoje, na conta, Pix, na hora, você ficaria feliz? Sim ou não? Vamos aumentar esse negócio. Digamos que eu depositei $10 milhões na sua conta, você ficaria feliz? Tinha gente que até esquecia do nome. Não pode. Tinha gente que ficaria tão animada que já compraria passagem para viajar para a Europa, gastar dinheiro, fazer tudo, viagem, comprar casa para mãe, casa para parente, e carro, e isso, e realizar sonhos, todos os desejos internos. Mas qual é a sua maior prioridade? E aqui eu vou fazer você refletir: o quê? Se eu te desse 10 milhões com uma condição, que condição? Amanhã você não pode acordar. E quando eu digo não acordar, é não viver. Amanhã você morre. Você só vai receber 10 milhões se amanhã você não tiver mais vivo. Você queria os 10 milhões? Claro que não. Mas por que quer dizer que acordar amanhã é mais valioso do que 10 milhões? E por que você acorda tão triste? E por que você acorda já zangado com a vida, estressado com o trabalho? Se vale mais do que 10 milhões a tua vida, aproveita a tua vida. Aproveita com quem está vivenciando com você, a sua família. A tua prioridade é quem te ama e quem está perto de você. Deixa de dar valor para as coisas e comece a olhar as pessoas. Porque a sociedade tem invertido valores. Eu amo coisas e uso pessoas, sendo que é para usar coisas e amar pessoas. Rafael falou aqui, o amor tem se esfriado no meio. Vemos um homem ser capaz de entrar em uma creche com um machado, e sem razão, motivo ou circunstância, por mais que tivesse, ele assassina 4 crianças. E aí a gente começa a questionar: cadê o amor? Não, Deus não existe. Se Deus existir, Ele é ruim, Ele é mau. Porque como é que Ele, Deus sendo bom, permite um homem entrar numa escola e matar uma criança inocente? Certa feita, um professor na sala de aula, ele entra para dar sua aula e ele começa a dizer: Deus não existe, e se Ele existe, Ele é mau. Numa sala de aula para criança. E ele começa a continuar, de repente ele é interrompido com uma mãozinha pequena lá atrás, levantando o dedo e dizendo: professor, sim, o frio existe. Ele diz: claro. Você nunca sentiu frio? Professor, o senhor está enganado. O frio não existe. O frio, segundo a ciência, é a ausência do calor. Professor, a escuridão existe? Claro que existe, você nunca ficou no escuro. O senhor está errado mais uma vez. Segundo a ciência, a escuridão é a ausência de
a escuridão é a ausência da luz. Só existe escuridão porque não tem luz. Só existe frio porque não tem calor. O que você quer dizer com isso, professor? Deus existe e Ele é bom. O problema é que as pessoas estão afastando-se dEle. E quanto mais você se afasta de Deus, menos amor você tem. E quanto mais você se afasta de Deus, menos entendimento você tem. E quanto mais você se afasta de Deus, menos compaixão você tem. Qual é a sua prioridade? Sabe qual era a prioridade do homem? Não era ser curado. Ele mesmo vai responder qual é a sua maior dificuldade, o seu maior problema. Quando Jesus chega para ele e diz, queres ser curado? Ele olhando para o tanque vai responder qual era a maior dificuldade dele, o maior problema. O que era? Eu não tenho ninguém. Ele poderia muito bem dizer, Senhor, claro que eu quero. Me ajuda aí nas minhas pernas, eu quero andar, eu quero correr. Mas quando Jesus pergunta, queres ser curado? Ele diz, eu não tenho ninguém. Quantas vezes você está rodeado de pessoas em um ambiente lotado, mas se sente sozinho? Porque Betesda estava lotado de pessoas, mas aquele homem disse que não tinha ninguém. Quantas vezes você está rodeado no seu trabalho e se sente só? Rodeado na escola, na faculdade, na sua casa e se sente só. Ele complementa dizendo, eu não tenho ninguém que me lance ao tanque. Quando eu vou me esforçar para chegar, sempre chega outro no meu lugar. Sabe por que chega outro no seu lugar? Porque o tanque não é o teu lugar. Tem situações que Deus vai te fazer viver para que você abra os olhos e entenda que o tanque não é o seu lugar. Você acha que é o seu lugar, mas não é. Ninguém está tomando o teu lugar. Ninguém está tomando a tua oportunidade. Ninguém está entrando pela tua porta. Porque aquilo que é teu, Deus programou e projetou e preparou somente para você. Ninguém toma a tua oportunidade. Ninguém toma a tua vez. O tanque não faz parte da tua história. O movimento das águas pode beneficiar outra pessoa. Deus vai tratar você de uma forma diferente. Ele quer algo mais pessoal. Hoje Ele te trouxe nesta noite para dizer, hoje eu quero um tete a tete contigo. Não vai ser pelo movimento das águas que vai resolver o problema da tua empresa. Vai ser conversando comigo, de frente a frente comigo, mostrando o teu real problema e a tua real dificuldade. Qual é a tua prioridade? A tua prioridade é conseguir andar sozinho com as próprias pernas? Ou a tua prioridade é ser preenchido o vazio da tua alma? Porque quando eu olho o texto e eu vejo Jesus perguntando se ele quer ser curado, dá a entender que ele olhando para o tanque responde, eu não tenho ninguém que me lance no tanque. E aí Jesus continua. Eu posso imaginar Jesus olhando bem nos olhos dele, e dizendo, levanta-te. Levanta-te. Lembra que eu falei que Jesus poderia ter chegado num ambiente de todos sejam curados, sim ou não? Mas ele foi atrás de uma pessoa, porque Jesus não é atraído por métodos, ele é atraído por pessoas. Métodos é para homens. Eu consigo me adaptar, eu consigo organizar isso e aquilo para atrair pessoas. Mas para atrair Jesus, a forma que eu falo não faz diferença. A roupa que eu visto não faz diferença. A forma não faz diferença. Jesus é atraído por pessoas. Ele é atraído por corações quebrantados. Ele é atraído por corações contritos. Aquele homem foi atraído. Jesus, como um imã, atraiu aquele homem. E quando Jesus chega até ele, sabendo o seu sofrimento, sabendo a sua dor, Jesus olha para ele e disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Até aquele dia, 38 anos, qual era a sociedade daquele homem? Diga comigo, o tanque. Quando ele mudou de sócio,
Quando ele mudou de sócio, a coisa mudou na vida dele. Enquanto a sociedade desse homem foi o tanque, nada mudou. Viveu sendo desprezado, viveu sendo amargurado, abandonado, sozinho. Quando ele decidiu fazer uma sociedade com Jesus, ele ficou de pé, ele tomou a cama e viveu outro ambiente, outro cenário que Deus preparou. Quer viver algo novo? Quer sair da mesmice do tanque? Quer vivenciar um novo cenário na sua vida? Eu quero profetizar de olhos abertos para a sua vida. E se você acredita, abra as suas mãos para receber em um sinal, em um objetivo de eu recebo, Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida que o encontro com Jesus hoje, a sociedade que você fará com Ele hoje, vai mudar o trajeto que você tem obtido daqui para frente. Você vai viver um novo ambiente, vai viver uma nova história, vai caminhar com as tuas próprias pernas, não vai depender de A, não vai depender de B. Por mais que a tua necessidade diga, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém que me carregue. Jesus não precisa de alguém que te carregue. Jesus quer que você ande com as suas próprias pernas. A tua empresa vai andar com as próprias pernas. O teu trabalho vai andar com as próprias pernas. A tua bênção vai andar com as próprias pernas. Você não depende de amuleto, você não depende de nada para te auxiliar. Jesus quer te dar a oportunidade de caminhar com as próprias pernas. Quem sabe algum empresário, alguma empresa olhou para você e disse, não, o método é esse. Jesus disse, o método das águas de Betesda, para você deu certo, mas para ele eu vou tratar diferente. Por que tal empresa funciona, cresce, desenvolve e fica um desenvolvimento absurdo e a minha empresa não? O movimento das águas funcionou para eles. Para você, Jesus vai tratar diferente. Você crê nessa palavra? Que Jesus vai tratar a tua empresa, o teu negócio diferente das águas, do movimento das águas. Enquanto você espera que a solução vem das águas, Jesus vai vir por outro ambiente. Quando você espera que Ele vem por cima, Ele vem pelo outro lado. Quando você espera que será solucionado da forma disso, como eu quero, dessa maneira, desse jeito, Jesus faz tudo o contrário e resolve do mesmo jeito. Quando Jesus olha para aquele homem e diz, levanta-te, toma a tua cama e anda. Vamos ser cético, por um minutinho, ser cético. Aquele homem está parado quanto tempo? Quanto? O que é que a medicina fala sobre estar parado há muito tempo? O músculo que não se desenvolve, que não tem exercício físico, ele atrofia, sim ou não? Ele não cresce, sim ou não? Os nervos atrofiam também, sim ou não? Então imagina a perna daquele homem, pele e osso. Pele e osso. Ele não tem condições de ficar de pé. Ele não tem forças próprias para se levantar. Sabe por que ele ficou de pé? Porque Jesus mandou. Eu quero que você leve essa palavra para casa, no seu coração hoje. Você só está de pé hoje, não é por mérito próprio, não é por força, não é porque tu é bonzinho, não é porque tu fala bem, não é porque tu é desenvolto. Você só conseguiu ultrapassar esta pandemia, você só venceu o que venceu, passou o que passou, está suportando de pé porque Jesus olhou para você e disse, levanta-te, toma teu leito e anda. A tua empresa só cresce porque Jesus te abençoa. Você só desenvolve porque Jesus falou que você seria abençoado. Você só está de pé porque as palavras de Jesus para a sua vida foram, levanta-te. Ah, se dependesse só de mim, eu não sairia do lugar. Betesda, eu nasceria, eu viveria, eu morreria, e Betesda seria o meu cenário. Mas como o meu sócio não me deixou sozinho, e quando eu mais precisei, ele chegou no tanque e disse, ei, eu vou mudar a tua história hoje. Como? Levanta, toma teu leito e caminha. Está preparado? Porque além de ficar de pé, Jesus manda ele carregar peso.
alguém vai olhar para você, para a tua empresa desenvolvendo e dizer: mas como é que está crescendo tanto? Como é que está vendendo tanto? A probabilidade é magra. As pernas não têm força. Ele ainda está de pé e ainda está carregando pesos. Você acredita que você será abençoado e vai abençoar outra empresa, abençoar outro empresário, abençoar outra vida? Você será abençoado e em vez de ser carregado, você vai carregar. Ao invés de ser ajudado, você vai ajudar. Ao invés, oh glória, eu vou profetizar de olhos abertos aqui para quem está me assistindo e para quem está aqui no culto hoje. Em vez de receber ajuda, você irá ajudar. Em vez de você ser levantado, você irá levantar outra pessoa. Está disposto a caminhar com Jesus? Está disposto a mudar o cenário de Betesda? Está disposto a quebrar a sociedade com tanque e fazer uma nova sociedade com Jesus? O tanque depende de movimento. Para Jesus, relacionamento. Quer viver bem? Em família, na empresa, em casa? Tenha relacionamento com o sócio. Todo dia. Eu quero contar uma história aqui e já vou entregar o microfone. Terminando a Segunda Guerra Mundial, Hitler percebe que está perdendo a guerra. A Rússia está invadindo com toda força. Tropas estão sendo mortas. Ele está perdendo força e bélica. Ele desce um decreto na Alemanha, convocando todos os adolescentes e crianças para a guerra. Quando eu digo criança, é adolescência para a juventude. E um certo homem muito rico da Alemanha tinha um único filho de 15 anos de idade. Era o único filho dele. Mas o decreto e a convocação, o que aconteceu? Ele teve que mandar o seu único filho para a guerra. E quando ele manda o seu único filho para a guerra, esse homem, além de ser muito rico, ele era detentor dos quadros mais caros da Alemanha, um apreciador da arte. Seu filho vai para a guerra, e em um momento da guerra, com os seus amigos, seus colegas, ele entra numa trincheira, e de repente eles percebem que caíram numa emboscada. Lá vem o exército russo invadindo tudo, atirando em tudo, e eles percebem que eles vão morrer. O filho daquele empresário olha para os seus amigos e diz: nós vamos morrer aqui. E para que não morra todo mundo, eu vou sair por aqui atirando e vocês voltem pela floresta. Eu vou me sacrificar. Para que não morra todos, eu vou chamar a atenção deles por aqui e vocês fogem pelo outro lado. Ele saiu atirando e gritando, e o exército russo foi até ele, enquanto seus colegas conseguiram fugir. Aquele jovem morreu e se sacrificou por causa dos seus amigos. Aqueles jovens voltando para a Alemanha, em uma forma de gratidão, eles pegam uma foto 3x4 do seu amigo, levam em um pintor de rua e diz: retrata esse quadro desta pessoa maior, por favor. O pai dele gosta de quadro e o filho dele se sacrificou por nós, é uma forma de homenagear ele. E o pintor fez meio rápido, meio rabiscado, não tinha muita perfeição na pintura, mas conseguiu fazer. Aqueles jovens levam o quadro para o pai daquele menino. Ele recebe, ele chora, agradece. Os jovens vão embora. Aquele homem tira o quadro mais caro que ele tinha na sala, o principal, e coloca esse quadro, e ele dá o nome de O Filho. Todo dia ele senta na frente do quadro e começa a chorar. Todo dia. Como ele não tinha mais familiares, ele escreve no seu testamento que quando ele morrer, as suas riquezas sejam leiloadas para a reconstrução da Alemanha, e o dinheiro seja destinado ao governo. Ele morre, chega o dia do leilão. E começa o leilão, e todo mundo animado pelos quadros caríssimos, os quadros mais belos, mais milionários que tinha, todos desejosos pelos quadros.
O cerimonial começa pelo quadro O Filho. E ele pergunta: quem dá 1000? Alguém desdém, dizendo: não viemos por esse quadro. Esse quadro é feio. Outro grita: esse quadro não vale nada. Cadê os outros quadros? Tem que começar pelo quadro O Filho. Está no testamento. Quem dá 500? Ninguém. Quem dá 50? Ninguém. De repente, diminuindo os valores, um senhorzinho levanta a mão lá atrás e diz: eu dou, eu compro esse quadro. Por 2 razões. A primeira razão é porque eu sou pobre e eu não tenho condições de comprar os outros quadros. E a segunda razão é porque eu fui o jardineiro deste homem, e por mais que os outros quadros sejam mais caros, sejam mais famosos, era diante desse quadro que ele chorava. Então, para honrar a memória do meu patrão, eu vou comprar. Ele comprou, pagou, pegou o quadro e foi até lá atrás. E quando ele se sentou, o cerimonial bateu o martelo e disse: encerrado o leilão. Todo mundo disse: o quê? E os outros quadros? E aí? Está no testamento que quem leva o quadro, o filho, leva todos os outros quadros. O que eu quero dizer com você nessa noite é que quem leva o filho leva tudo.